nele. Felizes por hoje podermos estar comemorando o Dia das Mães, como já foi falado aqui, felizes os que têm as suas mães e podem honrá-la, podem abraçá-la, podem beijá-la, porque muitos gostariam e dariam muitas coisas para ter as suas mamães por perto, mas não podem. Então, vocês que têm, honrem, valorizem, cuidem, porque o tempo passa muito rápido. Hoje nós estamos e amanhã já não estamos mais aqui. Então, a palavra é honre, ame e cuide. Amém? Abram no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós estávamos refletindo sobre algumas mulheres, algumas mães, e Deus nos trouxe essa grande mulher ao nosso coração nessa noite. Uma mulher com grandes virtudes, virtudes muito claras em sua vida, e que nos deixa um grande exemplo e um grande legado a ser seguido. Lembrando que todos nós, mães, pais, nós temos uma grande missão. A missão de cuidar, de amar, de ser exemplo, mas principalmente a de deixar um legado. Um legado para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para os nossos vizinhos, para os nossos sobrinhos, para a nossa igreja. Nós temos essa grande responsabilidade de deixar esse legado. Amém, amados? E essa mulher, assim como tantas outras, tem deixado para nós esse legado com grandes virtudes. Quantos acharam? Digam amém. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Glória a Deus. Vamos ler no versículo 30 ao 38, que diz: Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Engravidarás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente sobre o povo de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele santo que de ti nascerá será chamado Filho de Deus. Até Isabel, tua prima, engravidou em sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que era considerada estéril. Pois para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E o anjo a deixou. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nos encontramos em tua presença e nós já queremos louvar ao Senhor, Pai Santo, pela graça, pela unção, pela presença do Senhor manifesta em nosso meio. E te louvamos, Deus, pela sua palavra, que é poderosa, que é viva, que é eficaz, ó Deus, e que vem de encontro aos nossos corações, às nossas necessidades, e nós temos certeza que o Senhor tem uma palavra do teu coração para o nosso coração nesta noite, Deus, porque o Senhor é um Deus onisciente e conhece todas as nossas necessidades, todos os nossos anseios, e nós queremos nesta noite agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar na tua casa e por sua palavra. Que o Senhor cresça e que nós venhamos diminuir, que o teu nome seja exaltado e que a tua palavra, Deus, seja ministrada aos nossos corações, e nós temos certeza que ela não voltará para o Senhor vazia, antes ela fará aquilo que lhe apraz. Glória a Deus. Amém, amados? Nós louvamos ao Senhor, estamos refletindo nesses dias sobre esse grande ministério, sobre essa grande missão dada a nós, que é um ministério, que é a missão da maternidade. Eu fico refletindo e falando com Deus. Deus, quando ele criou o homem da onde, amados? Deus criou o homem da onde?
Deus criou o homem do pó da terra. E a mulher, a primeira mulher, ela foi criada da onde? Da costela de Adão. Então nós vemos que Deus, ele não precisava nem de homem nem de mulher para que o homem e a mulher fossem formados, sim ou não? Sim ou não? Mas a partir de então, de o primeiro homem ser formado, da primeira mulher ser formado, Deus, ele incumbiu o homem, incumbiu a mulher de missões, e missões importantíssimas. A primeira dela é de constituir uma família, então, de gerar filhos. Então, nós vemos que essa é uma missão importantíssima da parte de Deus para nós. Eu só quero aumentar a família, eu quero complementar a família com um filho. Não pense assim. Você está diminuindo algo grande que foi projetado no coração de Deus e que foi projetado no céu, que chama-se maternidade. E eu gostaria que você, sentada do jeito que estivesse, colocasse a mão no seu ventre. E é algo profético, porque mesmo que não seja, vai ser. E você, mãe, declarasse comigo: Senhor, muito obrigado. E você, jovem, também pode botar, porque você vai estar profetizando também no nome de Jesus. Vamos lá, Senhor, muito obrigado por ungir o meu ventre para gerar profetas. Vamos lá, mais uma vez, toda a igreja declarando. Glória a Deus, porque mesmo que eles não estejam aqui, você está declarando que o teu filho, que a tua filha é profeta do Senhor, é escolhido do Senhor e que breve estarão na casa do Senhor testemunhando do poder de Deus. E nós, então, estivemos analisando que Deus incumbiu as mulheres, incumbiu as famílias de gerarem. Claro que a mulher gera, mas ela precisa do auxílio masculino, ela precisa do homem para que a fecundação aconteça dentro de nós e nós, então, possamos dar continuidade a essa obra maravilhosa da parte de Deus. Quando o salmista, ele declara a onisciência de Deus, a onipotência de Deus e a onipresença de Deus, ele vai declarar que Deus, de uma forma terrível e maravilhosa, o formou no ventre da sua mãe. E nós, quando nós paramos para meditar isso, amados, é algo poderoso, é algo maravilhoso da parte de Deus. Como que nós podemos gerar um filho, 2 filhos, 3 filhos, para aquela que geram gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos. Gente, isso é o poder soberano do nosso Deus. Isso é uma obra linda da parte de Deus. E principalmente quando nós vemos os frutos dos nossos frutos. É algo poderoso e soberano da parte de Deus. Mas nós queremos estar mencionando nessa noite, amados, sobre as virtudes, algumas virtudes, claro, que essas mulheres tiveram, várias virtudes que compuseram a sua vida. Mas eu quero destacar nessa noite 3 virtudes que me chamam a atenção, e na vida de Maria e na vida de tantas outras mulheres, mas uma delas é o amor. E eu gostaria que você abrisse em 1ª carta de Paulo aos Coríntios. É um texto muito conhecido, e que você atentasse para o que está sendo lido, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, ele é benigno. O amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera,
e tudo suporta. Quando nós olhamos a vida de Maria, amados, para nós aceitarmos os desafios propostos para a nossa vida, é tremendo. É tremendo, e nós vamos falar mais à frente dessa virtude, porque Maria, ela ainda não estava casada com José. E certamente, se ela aparecesse grávida, o que aconteceria, né? Ela poderia ser até apedrejada, acusada de adultério ou de outra coisa qualquer. Então, logo que o anjo fala com Maria, que o anjo se revela para ela, a primeira coisa que ela faz, a primeira pergunta que ela faz é a seguinte: Senhor, como se dará isso? Visto que eu ainda sou virgem e não tenho relação com homem algum. E o anjo, então, o enviado de Deus, ele revela para Maria qual era o propósito do Senhor. Que ela, então, havia sido escolhida por Deus, havia sido achada digna, bem-aventurada, com uma vida de retidão, uma vida de integridade, para que ela pudesse, então, estar gerando do Espírito Santo. Para que ela pudesse, então, estar gerando o Filho de Deus. E quando nós olhamos o capítulo 12 de 1 Coríntios, o versículo anterior ao capítulo 13, versículo 31, o capítulo 12 fala-nos dos dons espirituais, que é muito importante para a igreja, é muito importante para a nossa vida espiritual, mas o versículo 31, o apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos procurar com zelo os melhores dons, mas ele nos mostraria o caminho mais excelente, e o caminho para que haja excelência em tudo que a gente faz, seja na área espiritual, na área secular, na área familiar, olha para mim, por favor, o caminho da excelência chama-se amor. Chama-se o amor. E observem, queridos, que os pais amam os seus filhos de forma incondicional, sim ou não? Mas no amor de pai, ele não é comparado ao amor de mãe. Jamais será comparado. Nós nunca iremos medir o tamanho do amor de um pai. Nós sabemos que existem pais que cuidam dos seus filhos de forma tremenda e de forma sacrificial. Mas o amor de uma mãe... Olhem para mim, por gentileza. Eu sei que os jovens, um dia eles vão saber o que é isso. Hoje talvez vocês não saibam. Hoje talvez vocês não entendam, porque às vezes também nem interessa, né? Vocês querem o que convém a vocês, então de repente não interessa para vocês. Então o amor de mãe é comparado ao amor de Cristo por conta de ser um amor sacrificial, porque só Deus e uma mãe sabe o preço que ela paga para ter os seus filhos bem. Nós não temos noção de que muitas vezes, muitas mães passam fome para ter os seus filhos se alimentando do pouco de comida que tem na sua casa. Às vezes, alguns filhos podem até dizer, mas a minha mãe trabalha. Mas você já perguntou, já parou para sentar com a sua mãe para perguntar por que ela trabalha? Que é para poder dar o melhor para os filhos? Existe uma coisa que nós, seres humanos, precisamos muito ter. Chama-se empatia. Que é nós nos colocarmos no lugar da outra pessoa. Porque nós estamos acostumados a julgar, a condenar, a apontar, mas nunca nos colocar no lugar do outro. Principalmente filho. Dificilmente se coloca no lugar do pai. Dificilmente se coloca no lugar da mãe. Para procurar entender o porquê do comportamento do pai, o porquê do comportamento da mãe. E eu sei que isso, amados, olha para mim, por gentileza, precisa-se ser tratado, precisa-se ser estudado, porque há um ciclo que se torna vicioso. Por exemplo, se os pais foram no passado criados com rigor, com dureza, com muita agressão, isso se não for tratado e quebrado pelo Espírito Santo de Deus, isso vai passando de pai para filho e de pai para filho, e isso vai seguindo de gerações, vai seguindo por gerações.
Mas eu gostaria que você levantasse suas mãos para os céus nessa noite. Porque a cruz de Cristo, ela é poderosa. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é poderoso para quebrar toda maldição e todo ciclo de maldição e todo ciclo vicioso que você determine na tua vida não ser como foram os seus antepassados. Mas, por outro lado, procure-os entendê-los. Procure entender, sente, conversa, pergunte, pai, como foi a sua criação na sua juventude, como seu pai te criou, mãe, como sua mãe te criou, como foi a sua vida, foi uma vida de sacrifício, não foi? Queridos, a gente não tem noção do que os nossos pais passaram para que nós pudéssemos hoje estar aqui. Eu sei, hoje eu fiz uma publicação, e eu tenho aprendido isso nas oportunidades que eu tenho. Eu compro sempre uma lembrancinha, vou lá, dou para minha mãe, mesmo que não seja aniversário dela, mesmo que não seja o Dia das Mães, porque Dia das Mães, dia de pai, dia de filho, dia de quem se ama, gente, é todo dia. Dia de honrar quem se ama são todos os dias. Sabe por quê, amados? A gente tem falado muito isso aqui na igreja, e é bom que você desperte, porque o tempo ele se aproxima. As oportunidades vêm, mas as oportunidades vão embora. E eu tenho falado para minha mãe, muitas vezes em oportunidades, eu digo para ela, mãe, eu louvo a Deus pela sua vida. Muitas das vezes eu não consigo compreender as atitudes dela, mas eu quero compreender e declaro para ela, eu sei que você é uma mulher vitoriosa e guerreira, porque para suportar tudo que você suportou, para que hoje nós estivéssemos aqui, irmãos, não tem explicação. Não tem explicação. Eu me lembro que para a gente ter a casa que a gente tem hoje, que a minha mãe mora, foi com muita garra dela. Porque o meu pai, infelizmente, ele não era um bom administrador. Então, ele ganhava muito dinheiro com o trabalho dele, mas ele não administrava. Então, se minha mãe não fosse uma mulher de pulso, uma mulher que contribuísse, nem a casa que a gente mora a gente teria. Então, eu sei que ela enfrentou muitas coisas, muitas barreiras, muitas dificuldades, muitas incompreensões para a gente, pelo menos, ter o teto que a gente mora, o que ela hoje mora e que nós moramos. E eu fiz essa publicação e eu falo para ela, eu louvo a Deus porque Deus é a razão de nós existirmos. Mas abaixo de Deus, os nossos pais são a razão de estarmos aqui, gente. Os nossos pais. E muitas das vezes nós questionamos porque os meus pais são assim, porque os meus pais não são assado, porque os meus pais não são como os pais de fulano, de ciclano. Mas vem cá, olha para mim, por favor. Você é o filho que seu pai gostaria que você fosse? Você é a filha que seus pais gostariam que você fosse? Então a gente só tem o costume de cobrar. Faz assim, olha aqui para mim, levanta sua mão e faz assim, ó. A gente tem costume de virar o holofote para o outro, né? Quando o holofote está virado para o outro, a gente vê, peraí, a roupa está manchada, peraí, está meio transparente, não, eu estou vendo um defeitinho aqui, tem uma linha puxada para cá, porque o holofote está virado para outra pessoa, então você está vendo o defeito da outra pessoa. Agora faz assim para mim, ó, levanta sua mão. Em nome de Jesus, faz assim agora. Vira o holofote para você. Para você olhar para você. Porque você vai ver as suas virtudes e você vai ver os seus defeitos. Porque quando você vê os seus defeitos, você vai parar de cobrar a perfeição do outro. Você vai parar de cobrar a perfeição do outro. Então, o amor de mãe, o amor de um pai, mas especialmente de mãe hoje, é um amor sacrificial. É um amor sacrificial. O quanto que uma mãe suporta para gerar, principalmente na dor física. Principalmente na dor física. Não é brincadeira. Não é brincadeira. É bom que os filhos aprendam a respeitar as suas mães sem imposições. Sem obrigação, que você entenda que, biblicamente falando, a ordem de Deus para os filhos
é honrar os pais, é cuidar dos pais. Isso é uma ordenança bíblica, porque a Bíblia foi escrita para nos deixar missões, para nos deixar incumbências, e deixou para o pai, deixou para a mãe, mas deixou para o filho também. Deixou para o filho também. A gente, muitas vezes, a gente vê o filho respondendo mal os pais, respondendo atravessado, sendo ignorantes. Aí chega no dia da mãe, ou chega no dia dos pais, quer fazer aquela honraria maravilhosa. Gente, não tem honraria mais abençoada do que você honrar seus pais os 365 dias do ano. O presente é consequência. Você pode até não dar presente para os seus pais, mas se você honrá-los os 365 dias do ano, você não sabe o quanto você vai alegrar o coração do seu pai e da sua mãe. Então, nós vemos uma grande virtude na vida de Maria, porque para aceitar o desafio de Deus na vida dela, de gerar, mesmo ainda não estando casada, mesmo não tendo contato com teu esposo, mas para aceitar esse desafio, só tendo muito amor pelo Senhor. Muito amor pelo Senhor. E nós vemos que essa é uma grande virtude de Maria e de tantas outras mulheres. Nós vemos também Joquebede, uma mulher que me chama muita atenção. E uma outra virtude que eu quero ressaltar aqui nessa noite, amados, é o temor. É o temor. Quando nós analisamos Provérbios capítulo 31, que já foi lido aqui nessa noite, e nós temos ouvido várias palavras, várias ministrações falando sobre esse texto, nós vamos ver o relato do escritor a Provérbios falando dessa mãe, dessa mulher virtuosa, das suas qualidades. Mas quando nós olhamos o último versículo, versículo 30, o penúltimo versículo, vai dizer que enganosa é a beleza e passageira a formosura, mas a mulher que será louvada pelo Senhor não é uma mulher bonita. A mulher que será louvada pelo Senhor não é a que tem muitos bens, não é a que tem muitas posses. A mulher que será louvada pela sua família, a mulher que será louvada por Deus, é a mulher que tem no seu coração temor. É a mulher que tem temor no seu coração. É certo que essas virtudes que nós estamos mencionando para a vida das mulheres nessa noite, ela precisa fazer parte na vida de todas as pessoas. O amor precisa estar no coração dos homens, o amor precisa estar no coração das mulheres, o amor precisa estar no coração da juventude, o amor precisa estar no coração do mundo. Porque a palavra diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E pela ausência do amor, existem traições, existem homicídios, existem tantas coisas ruins acontecendo nesse mundo, tudo porque falta o amor. Porque o dia que nós entendermos que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos, nós vamos ter um mundo melhor. Então nós vemos que o caminho da excelência, ele é o amor. Mas o caminho para o sucesso da vida de todo homem, na vida de toda mulher, na vida de toda família, chama-se temor. Porque quando nós tememos a Deus, amados, nós entendemos que Deus, ele merece e precisa e deve ser reverenciado. E quando nós falamos de temor, nós não falamos de medo de um Deus que é carrasco, de um Deus que pune. Não, nós estamos falando de temor num amor de reverência, no temor de reverência, num temor de respeito. Temor a Deus é quando você entende que o que Deus fez por você é tão lindo, é tão especial, é tão sobrenatural, que Deus não merece a sua ingratidão, que Deus não merece a sua traição, que Deus não merece o seu pecado contra Ele. Isso é temor. Eu não vou pecar, não é porque eu não posso. Eu não vou pecar, não é porque é proibido. Eu não vou pecar porque Deus não merece isso. Deus não merece a minha ingratidão, porque o que Ele fez por mim, o sacrifício que Ele fez por mim, Ele merece que eu me sacrifique por Ele também. Isso é temor. É quando você entra na casa de Deus e fica reverente, não por medo de alguém te chamar a atenção, mas por reverência, por entender que você está na casa do Senhor para adorar a Deus.
Então, quando nós olhamos também para o texto de Eclesiastes, nós vamos ver o sábio Salomão, ele dizendo no capítulo 12, no versículo 13, o seguinte: de tudo que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque Deus trará a juízo todas as coisas. Porque Deus trará a juízo, Deus julgará todas as coisas, todas as obras e todas as atitudes. Tem um texto que eu meditei, já mencionei aqui algumas vezes, até duro de se ouvir para algumas pessoas, para quem tem passado e vivenciado por isso. Que o sábio Salomão, ele diz que é melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há banquete. E nós temos refletido, amados, que nos dias em que nós estamos vivendo, o número de mortos tem subido terrivelmente. Terrivelmente. Quantas pessoas da noite para o dia já não estão mais entre nós? E tudo isso que está acontecendo, amados, é para refletirmos, é para analisarmos sobre a nossa vida, é para analisarmos sobre os nossos comportamentos, é para que nós possamos nos tornar pessoas melhores do que fomos até ontem ou até hoje. Porque a vida, olha para mim, ó, a vida é um sopro. Hoje o pai está aqui, mas amanhã pode não estar. Hoje a mãe está aqui, mas amanhã pode não estar. Hoje o filho está aqui, mas amanhã pode não estar. Hoje o irmão está aqui, mas amanhã pode não estar. E qual tem sido o nosso comportamento com os nossos entes queridos? Qual tem sido o nosso comportamento? Nós vivemos, amados, de oportunidades. E todos os dias nós temos oportunidades de honrar a quem amamos. Todos os dias nós temos a oportunidade de passar por cima daquilo que nos feriu, de alguma palavra, de alguma atitude. Gente, a vida está muito rápida e muito incerta. A vida está muito incerta. Nós falamos aqui que na semana passada minha tia estava na terça-feira tomando um solzinho no quintal de casa e quando chegou a noite ela já não estava mais. Como assim? Se você parar para analisar, você vai dizer, como assim? As coisas estão acontecendo de uma maneira tão rápida que eu acho que as pessoas ainda não se dão conta das perdas que estão tendo. Perdas grandes, perdas de pessoas que representam muito para as suas vidas. Por isso, queridos, nessa noite, Deus tem nos trago essa palavra para nós refletirmos o que eu tenho feito para minha mãe, o que eu tenho feito para o meu pai. Outro dia eu conversei com uma pessoa e eu disse para ela, a minha sogra eu não tive como sogra. Eu não posso falar de sogra porque eu não tive uma, eu tive uma mãe. E é duro perder, tá? E tudo que você faz ainda é pouco, porque você sempre vai dizer, eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter feito mais. E as perdas são duras. Mas nós entendemos que tudo tem um tempo determinado, como estava aqui no telão. Sabe, Salomão, ele diz, há tempo para todas as coisas. Há tempo para ganhar, há tempo para ser tirado de nós, há tempo para perder. Mas em tudo isso, Deus tem os seus propósitos. E em tudo isso, Deus quer nos ensinar lições. E em tudo isso, Deus quer nos fazer refletir. Em tudo isso, Deus quer nos orientar, Deus quer nos fazer pessoas melhores, amados. Então, nós vemos que no coração de Maria havia temor. Maria, então, ela obedece a Deus, ela ouve a voz do anjo, ela ouve a voz do anjo como voz de Deus, ela entende os propósitos de Deus e ela, então, no versículo 38, que é um versículo maravilhoso, Maria responde para o anjo, eu sou sua serva, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E quando, então, ela entende os propósitos de Deus para a sua vida, o anjo se ausenta dela. Eu gostaria que você levantasse sua mão para o céu. A vida é desafiadora. Viver hoje está se tornando desafiador. Mas nós temos uma promessa da parte de Deus para a nossa vida. O Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Em todos os desafios, em todos os obstáculos, em todo o tempo, Deus, Ele está com você. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Você pode adorar o nome do Senhor por isso? Agora tem uma passagem que me chama a atenção sobre o temor, que é muito tremendo da parte de Deus, de pessoas ímpias que temeram a Deus e foram honradas pelo próprio Deus, amados. Quando nós conhecemos bem a história, quando começa então Moisés a escrever o livro de Êxodo, nós vamos ver que Faraó, ele começa então a aumentar a opressão do povo de Israel, a aumentar as suas cargas, mas mesmo assim, o povo de Deus, ele continuava crescendo. Quanto mais Faraó oprimia o povo, mais o povo crescia. E do capítulo 1 de Êxodo, versículo 15, diz assim: o rei do Egito disse às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os seus assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes disseram. Antes conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disseram: por que fizestes isso? Por que deixaste viver os meninos? E responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e já têm dado à luz a seus filhos antes que as parteiras cheguem. Portanto, Deus fez bem às parteiras, o povo aumentou e se fortaleceu muito. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Queridos, levante suas mãos para os céus. O segredo da nossa vitória, o segredo do nosso sucesso, o segredo da nossa vitória familiar ainda é o temor a Deus. Se você não tem temor a Deus, levante suas mãos para os céus e ore: Senhor, acrescenta temor no meu coração. Senhor, não deixe faltar o temor no meu coração. Senhor, que eu tenha temor de Ti, Pai, que nós possamos clamar isso a Deus em todo o tempo, amados. Que não falte o temor do Senhor em nossos corações. E uma das virtudes que nós queremos mais mencionar ainda esta noite, rapidamente, chama-se coragem. Como nós falamos, a vida ela é desafiadora. E aceitar os propósitos de Deus, as propostas de Deus para nós precisamos de coragem. E eu sei que muitas das vezes nós não temos. Como nós vemos hoje, né? Por conta dos desafios da vida, dos sofrimentos que muitas mães passaram no passado para criar os seus filhos. Muitas mães, elas foram mães e pais dos seus filhos, criaram seus filhos sozinhas, educaram seus filhos sozinhas. Hoje nós temos muitas jovens que não querem mais aceitar o desafio da maternidade. Aquilo que é um propósito de Deus, por conta dos desafios, das dificuldades que nós vemos no mundo atual, nós já temos muitas mulheres que não querem mais ser mães. Mas o Evangelho, a carta de Paulo a Timóteo, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando a Timóteo que Deus, amados, isso não vem de nós. Nada disso que nós estamos mencionando aqui hoje vem de nós, mas vem de Deus. Nós podemos orar ao Senhor: Senhor, faz essa obra na minha vida. Senhor, me dá amor. Senhor, me dá temor. Senhor, me dê coragem